Artigo 227, parágrafo 2º. O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução, a remuneração ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho. Artigo 228. Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual auditiva, como escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Artigo 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se neste tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Parágrafo 1º. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores cujas funções exigem classificação distinta, os que pertençam a seções de técnica, telefones, revisão, expedição, entrega e balcão. Parágrafo 2º. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda e às prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do artigo 227 desta seção. Artigo 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução dos seus serviços de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exerçam a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas. Parágrafo 1º. Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida entre si a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilidade dessa medida, dentro das prescrições desta seção. Parágrafo 2º. As empresas não poderão organizar horários que obrigam os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 horas e depois das 13 horas, e a de jantar antes das 16 e depois das 19h30, às 19h30 horas. Artigo 231. As disposições desta seção não abrangem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios e aeronaves. Seção 3. Dos músicos profissionais. Artigo 232. De 6 horas será de 6 horas a duração de trabalho dos músicos em teatro e congêneres. Parágrafo único. Toda vez que o trabalho contínuo em espetáculo ultrapassar de 6 horas, o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Artigo 233. A duração normal de trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até 8 horas diárias, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Seção 4. Dos operadores cinematográficos. Artigo 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de 6 horas diárias, assim distribuídas a 5 horas consecutivas de trabalho em cabina durante o funcionamento cinematográfico. Inciso B. Um período suplementar até o máximo de 1 hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção ou revisão de filmes. Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário da hora normal e observado o intervalo de 2 horas para folga entre o período a que se refere a linha B deste artigo e o trabalho em cabine de que trata a linha A, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorrogada por 2 horas diárias para exibições extraordinárias. Artigo 235. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e cumulativamente nas noturnas, desde que isso se verifique até 3 vezes por semana e entre as sessões diurnas e as noturnas haja um intervalo de 1 hora no mínimo de descanso. Parágrafo 1º. A duração do trabalho cumulativo a que alude o presente artigo não poderá exceder a 10 horas. Parágrafo 2º. Em seguida, a cada período de trabalho haverá um intervalo de repouso no mínimo de 12 horas.